A música mexicana chegou no Brasil por meio da indústria cultural, cinema, rádio, discos, principalmente na década de 1950. Foi incorporada de diversas formas, fazendo surgir novos ritmos, tornando célebres cantores, músicos e compositores. Do samba-canção à música sertaneja, de Pixinguinha a Nonô Basílio, de Pedro Bento e Zé da Estrada a Marília Mendonça. Quando paramos para ouvir, lá está a influência mexicana. Agustín Lara, Trio Los Panchos, Miguel Aceves Mejía foram alguns dos artistas mexicanos que marcaram a música brasileira. As gerações dos anos 80 e 90 vão se encantar novamente com o bolero na releitura do cantor Luiz Miguel, e as gerações vindas depois vão se conectar com o pop do RBD. Que pontes e muros a cultura é capaz de construir entre os povos latino-americanos? Como a música que ouvimos, produzimos, pesquisamos e criticamos revela quem somos e quem gostaríamos de ser? O que levamos dessa jornada quando deixamos que as cordas do violão revelassem nossas conexões com o México? Falar da história da música passa por identificar que ela está sempre num processo de intercâmbios. O violão, como instrumento musical, propiciou que ritmos, histórias e vozes viajassem por todo o mundo. Para o músico e professor Paulo Isaac Rosa, o violão permitiu que a música andasse pelo mundo, levada e ouvida pelas pessoas em diversos contextos e lugares. Mas assim, hoje a gente pensa muito igual ao que se pensava antigamente, porque o instrumento ele tem que ser de fácil acesso, de viagem, porque antigamente o povo era muito nômade, né? Hoje é muito nômade para o passeio, mas antigamente o povo buscava uma coisa aqui, não tinha, ele buscava em outro lugar, não tinha essa facilidade igual água, né? Hoje em qualquer lugar do mundo tem água. Mas tem lugares que não tem. Antigamente, a pessoa ela sentia falta de algo na vida dela, ela mudava. Eu quero algo diferente, mudava. O clima era diferente. Então, principalmente o artista já tem essa característica de ir aonde o povo está. Então, onde tem gente, está lá o artista fazendo a música dele, fazendo a arte dele, não só a música, mas as outras artes também, né? Com o desenvolvimento dos meios de transporte e também dos de comunicação, os espaços se tornaram menores para a aproximação das culturas dos povos. Foi assim que chegou ao Brasil a obra do mexicano Agustín Lara, um dos maiores compositores de bolero de toda a América. Lara é autor de canções como Solamente una vez, Granada e Noche de Ronda, muitas delas regravadas e interpretadas por cantores brasileiros, inclusive pelos sertanejos, até hoje. No entanto, essa incorporação do bolero, bem como de outros ritmos como o corrido e a canção rancheira, foram interpretados como prejudiciais. O pesquisador Gustavo Alonso analisa que essa leitura se deu por uma forma de compreensão da cultura brasileira. Trata-se de uma forma de ver o Brasil, que foi a forma consagrada a partir da Bossa Nova, como eu estava dizendo, né? Que depois veio redundar na MPB, se associou-se muito à ideia de uma música universitária, uma música de extrato universitário de classes médias, né? Interessadas no popular, de fato, né? Não dá para dizer que a Bossa Nova seja desinteressada do popular, pelo contrário, ela é interessada no samba, né? Incorporar essa matriz. A MPB também, não dá para dizer que ela é simples elitismo, né? Esse elitismo é um elitismo encantador, à medida que se interessa por um determinado popular, né? Se interessa por matrizes populares, se interessa pelas matrizes e gêneros populares. A ideia do que seria a música brasileira, no entanto, aceitava a incorporação de elementos de outros países, mas teve dificuldade em aceitar os ritmos mexicanos, assim como outros latino-americanos. Eu não gosto muito da ideia de que é um mero elitismo que constrói isso. É uma certa visão
sobre a cultura brasileira, né? Segundo eu gosto muito de usar o Paulo César de Araújo nessa hora, né? Naquele livro chamado Eu Não Sou Cachorro Não, ele mapeia ali por que a música brega foi escanteada. E ele mostra, olha, porque tem uma determinada tipo de música associada ao rótulo MPB que construiu a sua ligação com as elites culturais, associando-se à ideia de tradição e modernidade, como ele coloca. Tradição seriam gêneros folclóricos, tradicionais brasileiros, o samba, música de capoeira, músicas tradicionais, né? E o outro lado do pé é o pé da modernidade, poesia de vanguarda, né? Você tem o rock, você tem o jazz como matriz. O que samba nessas dois pés aí, a gente consegue ler como parte, digamos assim, da cultura brasileira, filtrada aí pela lente da MPB, sobretudo, né? Você pode ter um Caetano Veloso, né, e alguém mais ligado ao samba. Ambos são lidos como parte da cultura brasileira. Então você tem o gosto médio de determinados estratos, sobretudo setores médios da sociedade brasileira, muito associados a esses dois pés aí de tradição e modernidade, que exclui, né, a música brega, exclui a música sertaneja, por exemplo, né, exclui outros gêneros, né, que vão sendo colocados de lado. Se a questão não era uma disputa entre o que se considerava nacional e o que era de fora, os elementos latino-americanos foram criticados por não serem considerados nem parte da tradição brasileira, nem suficientemente modernos, como explica Gustavo Alonso. Não era assim, né? Não era visto porque os anos 50 entrava nesse limbo aí que eu falei, é uma tradição, mas que não é aceita como uma tradição importada, porque não é americana, mas também não é tradição brasileira, e ficava num certo limbo, assim, né? No entanto, outros setores culturais e populares estavam abertos a essas influências. O músico e professor Jesuíno Júnior Pires destaca nesse encontro o papel dos ritmos. Aí eu acho que, com relação aos ritmos, eu acho que a influência é muito mais profunda, né? Porque essa influência, ela vem, o repertório brasileiro ele acaba assimilando esses ritmos e acaba ao mesmo tempo modificando muitos deles. Então eu acho que a influência é muito mais profunda do que a gente consegue perceber nos ritmos. Muito mais complexa também. O músico e professor Henrique Basílio entende que a proximidade cultural entre México e Brasil se dá pelos países compartilharem a mesma raiz latino-americana. Isso daria ao processo de incorporação um sentido mais positivo. Teve a época da influência da música mexicana ou dos ritmos latinos de modo geral, que eu acho que foi uma influência muito menos prejudicial, porque ainda existe uma ligação lá de raízes, mesmo que sejam umas raízes que já avançam para outros países, né? A professora Rita Bittencourt também salienta a importância das trocas entre povos latino-americanos como uma maneira de ampliar a sua força diante de uma geopolítica marcada ainda por sentidos colonizadores. Então, dentro desses espaços, nós vamos trocando, há um câmbio, certo? De questões culturais, de questões econômicas, onde nós nos auxiliamos. Essa questão de nos auxiliar é muito bacana, né? E a gente enfrenta gigantes. Para um país de dimensão continental como o Brasil, marcado em sua história por acolher diversos povos em momentos históricos diferentes, não seria difícil acolher outras culturas, como destaca o professor Paulo Isaac. No Brasil vem gente de todo lado. Por isso que a gente tem por um lado, nós somos assim fáceis de adaptar, de readaptar, a gente se inventa, se reinventa, porque o brasileiro ele é uma mistura. Ao acolher a música mexicana, a música sertaneja foi incorporando seus elementos, chegando ao ponto de fazer suas as características que eram dela, como explica o músico, compositor e professor Odilon Basílio. E você vê, chega num ponto que isso está tão enfronhado no repertório, no cancioneiro,
que você até esquece que essa música é de influência estrangeira, né? Já faz parte do componente de composição e de execução e de qualquer dupla, de qualquer gênero, né? De qualquer artista. Então, já foi se misturando, né, com a nossa cultura, assim como palavras em inglês ou em francês que acabam sendo parte do nosso vocabulário, né? E que às vezes você não tem nem outra palavra para substituir, né? O Brasil, assim como o México, tem seu nascimento como nação marcado pelos processos de uma colonização exploratória e violenta. Essas marcas ainda hoje estão presentes na sociedade brasileira e também na mexicana. Na América Latina, o século XX é marcado pelo subdesenvolvimento econômico. Depois dos países europeus, os Estados Unidos da América passam a exercer a liderança na região, buscando configurar não só a economia e a política, mas também a cultura desses povos aos seus propósitos. Na década de 1940, a ideia era consolidar uma certa visão de pan-americanismo, liderada pelos Estados Unidos. Buscava-se aproximar esses países por uma identidade colonialista. Suas culturas eram vistas como não modernas, quase excêntricas, preguiçosas e sensuais. A teoria da dependência, nos anos de 1960, vai decifrando o sentido de desenvolvimento e subdesenvolvimento, em que esses países eram classificados não só pela organização de sua economia, como também pela forma como apresentavam sua cultura. Outras ideias de América Latina vão sendo forjadas nos encontros e desencontros desses países, muitas vezes longe dos olhares científicos, acadêmicos e políticos, como explica Gustavo Alonso. Muito se diz que o Brasil incorpora a cultura americana porque a cultura americana é mais forte, porque é mais industrializada, o capital, é a indústria, enfim, valores que vêm de fora para dentro por causa da força do capital. E em relação à cultura que vem pelas fronteiras, né, ou através do México, que é um caso mais complexo, como já falamos, né, mas elas vêm por outros canais. Que canais são esses? Né? Canais de sintonia, canais de semelhança física, né? Há um Brasil indígena também, né? Parecido com o Brasil mexicano, parecido com o México, parecido com o Paraguai, parecido com a Argentina indígena também, né? É interessante porque é um Brasil interiorano, um Brasil rural, um Brasil que tem que ser pensado também, né? Porque se a gente só pensar o Brasil litorâneo, o Brasil que é mais negro, inclusive, né? O Brasil mais miscigenado nessa linha branco e negro, a gente ignora um pouco esse Brasil indígena, que é um Brasil que se conecta com a América Latina toda, né? Para Gustavo Alonso, certos setores acadêmicos e culturais têm dificuldade em reconhecer a música sertaneja como parte da identidade de um Brasil latino. Embora muitas vezes tenha instituições, pensadores que queiram calar esse Brasil, né? Esse Brasil não morre, ele é latente, ele permanece ao longo do tempo, né? Meio que para lembrar a gente que a gente né? A gente é latino, a gente é sertanejo, que a gente é boleirista, que a gente é indígena, né? Que a gente é esse tipo a gente não é os Estados Unidos, né? A gente não é a Europa exatamente, né? O que a gente é? O que nos faz sermos o que somos? Como construímos nossa identidade? Que tipo de relação estabelecemos com aqueles e aquelas que caminham na história junto conosco? O que nos configura como povo? De que forma nos apresentamos diante do mundo? Pelo que somos identificados pelos outros? Até que ponto a música sertaneja pode nos ajudar a compreendermos quem somos? Talvez esta jornada, entre leituras, conversas e músicas, desperte em nós um pouco mais de curiosidade. Talvez nos recorde algo meio que adormecido em nosso inconsciente coletivo. Nossas raízes sertanejas que apontam para a nossa alma latina. Talvez, e só talvez, sejamos motivados a nos aproximar da cultura dos demais povos latino-americanos. Quem sabe,
compreendendo que temos mais coisas que nos unem do que nos diferenciam.